Olá, um forte abraço. Nós nos encontramos aqui, eu quero inicialmente já agradecer, ao lado do promotor de justiça, Dr. Erivelto Almeida. Uma operação hoje do Ministério Público do Estado de São Paulo e a Polícia Civil, nesta manhã, está apurando, cumprindo aí mandados de busca e apreensão em lugares e apurando possíveis fraudes, crimes contra o patrimônio que vem ocorrendo. Pode colocar um circunflexo nessa palavra, no E, no vem aí, porque é no plural mesmo que eu quis dizer. Doutor Erivelto, muito obrigado, por o senhor atender também a nossa reportagem. Gostaria que o senhor dissesse para a gente, porque nós estamos chegando, não digo que no amanhã, mas talvez num futuro bem próximo, a denominadores comuns, conclusão de inquérito possível, e pessoas que vêm sendo arroladas poderão ter problemas com a justiça. O que vem ocorrendo? Essa operação teve qual cunho nesta manhã de quinta-feira? Bom, na parte que pode ser informada, boa tarde, na parte que pode ser informada e que não que não comprometerá o andamento das investigações, aqui o Ministério Público, em conjunto com a Polícia Civil, nós cumprimos hoje mandados de busca e apreensão em 3 residências, em um estabelecimento, com o fim de obter informações complementares relacionadas aos crimes, vários crimes, contra a administração pública, falsidades em geral, essas fraudes como foi mencionado, e também lavagem de dinheiro. Então, depois de um árduo trabalho que contou com a participação da Polícia Civil, repito, o Ministério Público, em procedimento próprio, criminal, chegou a muitas informações relevantes para o esclarecimento desses fatos e, posteriormente, a indicação à Justiça dos responsáveis por esses fatos. Agora, inclusive entre esses fatos, N fatos, diga-se de passagem, tem até falsificação de documentação, é verídico isso? Uma das linhas de investigação diz respeito à falsificação de alvará da infância e juventude para a realização de eventos com a entrada de adolescentes. Então, nós recebemos essa informação, tomamos as providências, tem inquérito policial em andamento e isso tem ligação com os demais fatos que foram apurados. As coisas ocorrem mediante, entendemos, assim, muito superficialmente digo, se a pessoa tem alguma influência. Essa pessoa ou essas pessoas, elas têm influência, tiveram influência. Alguns eventos foram realizados com o cunho dessas participações, dessas pessoas que estão sendo investigadas, que estão em tela. Nós temos servidor público envolvido e, infelizmente, como já ocorreu em outras ocasiões, essas pessoas se valem ou da função política ou do parentesco com um político para praticar delitos, obter favorecimentos, se apresentar para terceiros como sendo tal ou qual pessoa, e isso acaba permitindo a ela facilidades de uma forma geral. A pessoa que vai contratar ou intermediar algo com a prefeitura acaba ficando mais tranquila quando tem uma pessoa ligada à alta administração ali junto com ele. Era uma pessoa específica, não vamos aqui mencionar o nome, porque nós estamos também apurando, diga-se de passagem. Ele tinha ligação direta, ele era funcionário da prefeitura ou não? Como é que é? É servidor da prefeitura, da Guarda Civil, contra o qual correm processos na Corregedoria e agora também no Ministério Público e na Polícia Civil. O senhor está colocando no plural, é isso mesmo? Processos contra essa pessoa? Sim, são processos contra. São vários fatos delituosos que foram apurados no decorrer da investigação dos últimos meses, que apontam não apenas o envolvimento com a falsificação de alvarás da infância e juventude, apontam também na emissão de notas fiscais frias, na interferência em processos licitatórios, em tráfico de influência junto à prefeitura, e isso é extremamente perigoso para a administração pública e para nós, população. É verídico que, entre essas investigações, vocês também investigaram ou tiveram a oportunidade de tomar conhecimento
e se falando aí do tráfico de influência, que há um tempo atrás uma empresa ia a leilão e essa pessoa teria se apresentado como possível resultado benéfico a quem perderia um imóvel e não perderia caso desse propina a essa pessoa. Entre essas investigações, repito, para ser mais curto, teve esse momento também? Sim, nós tivemos a questão de compra e venda de imóveis, onde houve a intermediação de um servidor público, no caso sobrinho do prefeito municipal, que acabou por anular todo o processo de venda do imóvel e todos os atos praticados pela administração. A própria administração nos enviou ofício nesse sentido, diante da anulação da venda, com parecer contrário da Procuradoria Municipal para que aquela venda se concretizasse. E as consequências foram bem maiores do que creio que quem nos mandou o ofício poderia imaginar. Quer dizer que então que a Corregedoria Municipal já também está ciente e fez aí essa avaliação. A própria administração pública, na ocasião, o ofício foi assinado até pelo próprio prefeito, secretário de administração, secretário de justiça, e eles enviaram informações sobre a anulação daquele certame. Depois, com o aprofundamento das investigações, nós vimos que tinham muitas pessoas envolvidas, não apenas aquele servidor que atuou de forma irregular com uma procuração e não poderia fazê-lo. Nós vimos que as consequências e a participação de terceiros foi muito maior. Um hotel iria a leilão, é verdade isso? Este é um outro fato. Um outro fato que também está sendo investigado num suposto tráfico de influência para que não houvesse o leilão de um hotel na cidade, dizendo que poderia interferir na administração pública para evitar que houvesse esse leilão. O senhor e demais componentes do Ministério, ao lado da Polícia Civil, que teve apoio da seccional do 2º Distrito, foram em 2 ou 3 residências e foram também em uma empresa, isso, hoje? 3 residências e em uma empresa. Esse fato pode ser mencionado ou guarda-se sigilo dos locais? Preferimos que o sigilo das informações, o que nós podemos dizer, é que apreendemos celulares, computadores, notebook, dinheiro, carimbos falsificados ou não, nós veremos isso, carimbos de médico, projéteis de arma de fogo, encontramos também pendrives, carregadores e vários outros objetos, documentos que serão periciados, serão submetidos à perícia pelo Instituto de Criminalística, para que nós apuremos a fundo a responsabilidade dessas pessoas e de todos que estejam envolvidas nessas falcatruas. Olha, nós estamos falando de coisas de 21, 22. Me permita aqui, não sei, o senhor ainda é muito jovem, mas um personagem que diria os finalmente, sabe? O Eudorico Paraguaçu, de uma novela aí da Rede Globo, há muito tempo atrás. Mas nós estamos caminhando para os finalmente? Sim. Creio que na próxima semana, pelo menos, nós teremos já algumas medidas que serão submetidas ao judiciário em relação à responsabilidade penal dos agentes. Em relação a outros fatos, talvez seja melhor aguardar as perícias para nós verificarmos a amplitude da responsabilização. Nós já temos algo já sedimentado, que poderemos caminhar à frente e submeter ao judiciário. Outros fatos exigem um pouco mais de cautela para que nós levemos isso de forma bem objetiva e com muita prova para o Poder Judiciário deliberar sobre a responsabilidade ou não do indivíduo ou dos indivíduos. Bem, nós estamos falando com o Dr. Erivelto de Almeida, promotor de justiça. Hoje o Ministério Público e a Polícia Civil, em Araraquara, realizaram uma operação aí que busca a apreensão de documentos e foram apreendidos. Agora, permita só uma pausa. Eu tomei aqui, pelo inteirinho do que o senhor está dizendo ao longo dessa entrevista, me veio algo na cabeça. Só quero dizer o seguinte, porque nos remete a uma coisa muito particular de um povo da Vila Xavier, e me parece que ele estava falando da venda do Palmeirinha, entre outras coisas.
Aquela venda inicial foi cancelada. A venda posterior foi concretizada, né, pelo que eu pude deduzir pelos informes da imprensa, e aí de forma lícita. Mas houve uma tentativa primeira, de forma errônea, se vender o Palmeirinha, que a Vila Xavier construiu com tanto amor, num passado distante para alguns, mas histórico para nós e fica sempre recente. Doutor Erivelto, alguma pergunta que eu não tenha feito? Não, eu acho que há um dado importante nessa investigação que vem à tona, diretamente ligado à minha área de atuação, que é a defesa do patrimônio público e os crimes que tenham relação com o patrimônio público. Nós promovemos a venda em nosso município de bens que pertencem à pessoa jurídica, não é? E, na verdade, pertence a todos nós. Seria muito importante que nós revêssemos a forma de alienação dos bens públicos, permitindo que eles sejam vendidos num maior valor possível, após uma discussão correta sobre a destinação desse bem, necessidade de vendê-lo ou não, e com a revisão da lei municipal que trata do assunto, e com a correta avaliação deste imóvel pela prefeitura, para que nós não passemos a vender imóveis na Bacia das Almas, com pouco ganho para a coletividade. Hoje o que acontece é que, por conta de uma lei municipal, após 3 leilões sem interessado, o imóvel pode ser vendido por 50% do valor da sua avaliação. E isso, me parece, que é danoso ao patrimônio público. Temos que rever isso, essa forma de venda de bens públicos, sermos mais rigorosos na venda de bens públicos, se são necessários ou não, primeiro, e serão vendidos corretamente e com valor de mercado. Porque o que nós vimos e constatamos, através de documentação, é que o sujeito arremata licitamente um bem imóvel e depois de um mês ele pode vendê-lo por um valor dobro, quase o triplo do preço da aquisição. Quer dizer, há uma especulação por trás disso e nós temos que evitá-la. Muito obrigado. Conversamos com o doutor Erivelto de Almeida, promotor de justiça, 9º promotor de justiça em nosso município. Eu estou concluindo e pergunto-lhe, vislumbra-se uma conclusão disso tudo? Tem prazo? Sim, tem prazo para conclusão, e esse prazo também depende das perícias, não é? Porque nós temos muito material a ser periciado, mas creio que o Instituto de Criminalística vai dar prioridade na análise desse material, na extração de dados. Essa extração de dados depois é submetida a uma avaliação, a análise pelo setor de investigação da Polícia Civil, e posteriormente o Ministério Público oferece ou não denúncia, acordo de não persecução penal, ou outras formas de solução do problema. Muito obrigado. Nós ouvimos então para o portal RCA, falando aqui sobre essa ação do Ministério Público, o promotor de justiça, doutor Erivelto de Almeida. Tadeu Alves para o portal RCA.